Oi galera, sejam bem-vindos a mais um encontro semanal. Então, nas aulas anteriores nós já aprendemos sobre as expressões do corpo e a origem no sentido da máscara teatral. Porém, algumas dúvidas ficaram se passando pela minha cabeça e você, aluno de teatro, com certeza vai saber responder. Então, vocês sabem o que é teatro? Aonde surgiu? Qual a origem do teatro? E o que significa a palavra teatro? Você sabe? Teatro é... Sei não. Na verdade eu sei. Só que eu não tô lembrada. Eu já fiz teatro na minha escola. Foi da hora. Não tem problema se você não souber ou se você tiver esquecido. Quem não sabe vai aprender agora e quem esqueceu a gente vai relembrar. Bora lá? Oi turma, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter uma noção de como surgiu o teatro. Antes mesmo de desenvolver uma língua, o homem já produzia arte. Os primeiros registros conhecidos são os desenhos e pinturas rupestres, aqueles registros encontrados dentro de cavernas que reproduziam os costumes e rituais praticados pelos homens primitivos na pré-história. O tempo foi passando e assim a arte foi se transformando e adquirindo características de cada povo. Quem merece destaque a partir de então são os gregos, conhecidos como filósofos e artistas de toda a história antiga. Tratavam de valorizar o conhecimento e o desenvolvimento das artes. Desde o mundo primitivo até o surgimento das grandes civilizações, a mudança estava ligada ao fundamento religioso. Então, a manifestação teatral acontecia basicamente pela oralidade, ou seja, pela fala. O teatro com o recurso da escrita foi possível somente no século V, por volta de 400 anos depois de Cristo, nas escolas de filosofia, observando a necessidade e permanência da história para futuras gerações. Vamos refletir. Para se fazer teatro é preciso que alguém represente o papel, ou seja, o ator ou a atriz, aquele que conte uma história. Precisamos também de alguém que assista, ou seja, o público, e que tudo seja ao vivo. Seja o ator quem conta e o público quem acompanha a história, esse teatro pode acontecer em qualquer lugar. O teatro esteve presente em todos os lugares do planeta, mas é inegável. Os gregos deram contribuições fundamentais para essa arte. O teatro grego surgiu em rituais religiosos em louvor a Dionísio, deus da uva e do vinho. Seguidores a ele se reuniam em templos ou saíam em procissões entoando hinos de louvor ao deus Dionísio. Na metade do século VI a.C., ou seja, por volta de 500 anos a.C., um seguidor de Dionísio, chamado Téspis, deu início a uma revolução. Durante o culto, ao invés de cantar "Ele, Dionísio, é formidável", cantou "Eu, Dionísio, sou formidável". Então, ao cantar "Eu, Dionísio", ao invés de "Ele, Dionísio", Téspis teve uma brilhante ideia do ofício, trabalho do ator, e a arte de compor peças teatrais, a dramaturgia. A partir desse momento, o teatro grego se desenvolveu como forma de expressão artística, onde grandes edifícios ao ar livre foram a ele destinados, o lugar de onde acontecia o teatro. A palavra teatro vem do grego teatron e significa lugar de onde se vê. Graças à sua arquitetura, todos podiam ver e ouvir os atores representando. Lembrando que alguns teatros tinham capacidade para um público de mais de 10.000 pessoas. O teatro tinha uma função social muito importante, a de proporcionar às pessoas a sensação de pertencimento a um grupo. A multidão se acomodava nas arquibancadas em meio à colina, sob aquele sol escaldante da Grécia. O festival de teatro duraria 6 dias.
E durante esse tempo, o povo todo poderia ver e apreciar atores, poetas, autores de tragédias ou comédias. Você sabe de onde veio essa história de tragédia e comédia? Se você está pensando nos gregos, bom, você acertou. A tragédia grega era um modo de se contar histórias que quase sempre terminava com a morte do herói. Os temas das peças eram ligados à questão de lei, justiça e destino. A tragédia também servia para resgatar a história de um povo, uma espécie de memória coletiva. A comédia, por sua vez, indo contra os finais melancólicos da tragédia, tinha como personagem principal pessoas comuns da sociedade, podendo ser até animais, e seu principal objetivo era o de provocar o riso. Como pensava Aristóteles, o teatro era uma forma de terapia, ajudando a eliminar os excessos emocionais. A plateia voltava mais aliviada para casa. Esse processo é conhecido como catarse. Quando pensamos em teatro, já associamos a algo a ser contado, uma representação, explorando diversos elementos. Um dos elementos básicos do teatro é o tema, o assunto daquela encenação. O enredo são as etapas da história a ser contada, o começo, o meio e o fim. O porquê daquilo acontecer, sequência de fatos e acontecimentos da história. O conflito é a relação entre os personagens, como o amor, o ódio, a simpatia, desprezo, amizade, rivalidade, entre outros, que irá predominar naquela peça de teatro. O espaço é o lugar de onde ocorre a história, lembrando que não é o lugar real de onde estamos, mas para onde somos transportados. Qualquer coisa que o artista imagine, o cenário e o espaço cênico. O tempo também não é o tempo real que vivenciamos a peça. Por exemplo, ficamos lá por 1, 2 horas. Não é esse tempo que estamos falando, mas sim o tempo dramático de onde acontece a história, podendo durar dias, semanas, meses, anos, décadas, enfim, a retratação do tempo na história. Vale lembrar que no teatro o tempo e espaço podem variar dependendo dos elementos que são utilizados, como a iluminação, sonoplastia, figurino, maquiagem e o próprio espaço, até se chegar ao público, plateia para se contar a história. A história é o que nós contamos e para quem contamos. O público e o ator é quem realiza as ações. Existe também o roteirista, o dramaturgo, escritor e a ideia do que acontece na cena. E aí, ficou por dentro do teatro? Até a próxima!